isso, vocês viram aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta mais um caso brutal de violência contra a mulher. A vítima foi assassinada pelo próprio marido após ser atingida na cabeça por um paralelepípedo. Isso aconteceu na cidade de Piaçabuçu. Ele depois se apresentou à polícia em um outro estado, mas acabou sendo liberado porque não havia flagrante. E é exatamente sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com a advogada doutora Janine Nunes, no Explica Pra Gente, que está no ar. Isso foi uma das notícias que mais chocaram, né, e continua chocando a todos nós, pela forma como tudo aconteceu e depois, para que essa figura, esse assassino, que teve expertise para sair daqui desse estado e ir lá para Sergipe, se apresentar, e como não havia, já tinha saído do flagrante, acabou saindo pela porta rapidamente, e quem está presa para sempre, infelizmente, é a moça que foi morta, né, a sua companheira, de forma cruel e covarde. A Janine Nunes está aqui comigo para debater esse assunto importante. Janine, primeiro, boa tarde, um prazer conhecê-la, prazer tê-la conosco aqui. Prazer é todo meu. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Janine, a gente vê algumas coisas que, às vezes, no direito ou a nossa legislação, eu digo às vezes que é frouxa, caduca e atrasada, principalmente num momento como esse que nós estamos vivendo, onde a gente pede tanto que as mulheres se pronunciem, que não se calem e devem mesmo não se calar, não é? E a pergunta que a gente se faz é o seguinte: por que esse homem foi solto? O que é que diz a lei sobre essa questão do flagrante? Que eu vejo flagrante que a pessoa é presa, mas tem flagrante que não, já saiu do flagrante, ele está... O que tem de verdade, o que é que tem de mito nisso? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade é o seguinte, flagrante é uma das formas de prisão, né? Mas na verdade existem alguns pré-requisitos para que aquele fato, daquele caso, seja considerado um flagrante. Então, se ele foi pego no momento que ele está cometendo o crime, ele vai preso, é flagrante. Logo após cometer o crime, ele é preso em flagrante. E pode acontecer que também não esteja lá no local ainda, mas houve uma perseguição, mas logo após esse crime, com essa perseguição, se ele for pego, ele também estará em flagrante. E a última hipótese de ser considerado um flagrante é que, logo após, mesmo que não tenha uma perseguição, ele seja encontrado logo após com algum material do crime. Se ele matou com a faca, se ele está com a faca. Então, isso configura o flagrante. E esse flagrante, ele vai ser levado para a delegacia, vai ser feito o flagrante e no prazo de 24 horas tem que haver ser realizada uma audiência de custódia. Acontece que, em casos em que o acusado não é preso logo após, mas depois de 1, 2, 3 dias se apresenta na delegacia, ele não está em situação de flagrante. Ele já passou daquele prazo do flagrante. Então, para ele ter se apresentado e ele ter ficado preso na delegacia, ele precisaria ter contra ele um mandado de prisão preventiva expedido pela vara competente. Então, se ele não ficou lá, ele não estava em situação de flagrante e não tinha esse mandado de prisão expedido. E ele foi esperto, então, né? Porque ele saiu daqui, né, da situação de Alagoas, onde todo mundo sabia que o crime tinha criado toda uma polêmica, enfim, né, uma repercussão negativa, e se apresentou em outra delegacia exatamente para pegar o outro delegado pelo pulo, assim, digamos assim. Foi isso? Essa foi a ideia dele? Eu não sei qual foi a ideia dele, mas o fato é o seguinte, se ainda não existe esse mandado de prisão, ele foi nesse tempo entre que o delegado ou o Ministério Público, a autoridade competente, ou não representou ainda pela prisão, talvez não tinha indícios suficientes, ou ainda não teve esse tempo hábil do judiciário decretar essa preventiva dele. Entendi. Então, nesse meio tempo, ele se apresentou e foi solto. Mas nada impede que, agora, durante a instrução do processo ou durante a investigação no inquérito policial, a autoridade competente faça esse pedido, né, represente pela prisão dele e o juiz decreta essa preventiva. E aí ele vai ser preso onde ele estiver, ou aqui em Alagoas ou em qualquer outro estado. Foi encontrado, vai ser preso. Doutora Janine, mais trabalho para a polícia, né? E ele não vai ficar esperando para ser preso. Ele sabe o que ele fez. São essas coisas da legislação, né? Eu entendo, a senhora explicou didaticamente muito bem, mas, enfim, há o indício, prende primeiro, depois é que vai... Porque senão eu já vi várias cenas, por exemplo, do delegado, enfim, pegar depois um trabalho grande, prender o assassino, confesso, ele relatar o que ele fez, não, apunhalei, tem uma facada nela, nas costas e tal, enfim, e o delegado não tinha ainda o mandado de prisão e teve que liberá-lo. E até hoje ele está foragido.
né? A gente não sabe o que aconteceu e a moça acabou sendo morta. Enfim, então essas coisas que a nossa legislação ainda precisa dar uma apertada, né? Uma rediscussão, eu digo sempre, do Código Penal e do processo penal do país. Precisa, né, doutora? Principalmente em questão de feminicídio, né? Perfeito. Porque, assim, a população, a sociedade não aguenta mais. Perfeito. Então precisa ser um pouco mais firme. Dura, muito bem. Vamos fazer o seguinte, nós temos perguntas aqui, vamos ver as perguntas dos nossos telespectadores para a doutora Janine. Quem pergunta é a Ana dos Santos. Ela pergunta, doutora Janine, o que caracteriza o feminicídio? Na verdade, o feminicídio nada mais é do que um homicídio, mas praticado contra uma mulher em decorrência dela ser mulher. Então, isso é o que traz a caracterização do feminicídio. Podem perguntar assim, como é que vai saber se é um homicídio normal ou um feminicídio? A lei traz já essa determinação em duas hipóteses, que é quando ocorre um homicídio em situação de violência doméstica e familiar ou em decorrência de alguma discriminação ou preconceito pelo fato de ser mulher. Entendi. Então, isso aí vai configurar o feminicídio. E a tipificação do homicídio até é um pouco mais dura, por isso que às vezes até busca, inclusive, essa questão, como nesse caso que nós falamos, está mais do que tipificada, né? Tipificada. Tudo bem. Vamos lá para a segunda e última pergunta de hoje, doutora Janine, por conta do nosso tempo. Tem muita gente querendo participar das nossas perguntas, né? Mas, enfim, a Maria Aparecida, ela pergunta aqui, doutora Janine, qual a punição para o caso de feminicídio? Nesse caso, a pena que pode ser aplicada é a mesma do homicídio qualificado, de 12 a 30 anos. Mas uma situação importante que eu venho trazer é que existe um projeto de lei que está tramitando. E o projeto de lei prevê tanto tirar esse homicídio do homicídio qualificado e transformar num homicídio, num crime autônomo, ou seja, sair do homicídio qualificado vai ser um feminicídio, e trazer um aumento de pena que vai de 20 a 40 anos. Ótimo. Então, é uma lei que eu acredito que... Vai ficar um pouco mais dura para ver se essas pessoas aprendem, o que dá um medo para quem talvez esteja com vontade de fazer. Uma repressão muito maior. Uma repressão maior, muito bem. Doutora Janine Nunes, mais uma vez, um prazer, viu, tê-la conosco aqui. Parabéns pela sua participação e até a próxima sexta-feira para a gente debater mais assuntos importantes, tá bom? Até a próxima. Um bom final de semana e Obrigada. sucesso para a senhora também.